E em que momento, Monsenhor, que começam com essas representações artísticas do presépio? Veja, pelas informações que nós temos, pelas fontes de que dispomos, pelos resquícios artísticos que chegaram até nós, podemos falar aí da passagem do século II para o século III. Isso não significa que antes não pudessem ter existido formas de representação artística da natividade de Jesus, mas elas não chegaram até nós. Nossa, mas eu achei até cedo. Eu também achei cedo, eu achei que fosse bem mais adiante. Fiquei surpresa agora. E o que é interessante é que, como base para essas representações artísticas, sempre a Sagrada Escritura, mas também outros textos que nós sabemos foram surgindo nos primeiros séculos até que se configurou o cânon, ou seja, o conjunto dos livros do Novo Testamento, que também foi ali no século III. Ah, então tem uma relação aí. Perfeito. Os textos que nós chamamos de apócrifos, por exemplo, e não precisamos ter medo deste nome nem deste gênero de literatura. Apócrifo não são livros proibidos. São livros que a comunidade cristã deixou de lado por não considerá-los inspirados. Mas eles também oferecem para a comunidade cristã elementos que entraram na tradição das comunidades. Por exemplo, a história referente aos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, mesmo muitos elementos ligados à figura de São José, e a própria natividade de Jesus. Certos apócrifos, como o apócrifo de São Tiago, não é? O apócrifo o pseudo-Mateus, como é chamado, e outros textos apócrifos não estão no Novo Testamento, mas serviram também eles de inspiração para os artistas. Então, a primeira arte que nós temos conhecimento e que é possível apreciar até hoje, porque as intempéries da história não as destruíam, né? São obras embasadas na Sagrada Escritura e também na tradição dos textos apócrifos. E é interessante que o primeiro modo de representar o presépio é a Virgem com o menino no seu colo, como se ela mesma fosse o trono do menino, e o colo, né? O lugar a partir do qual ele veio à luz, o ventre da mãe, e a adoração dos magos, que muito cedo a tradição, com base nos apócrifos, consagrou como sendo 3, aqueles magos vindos do Oriente, não é? Porque os evangelhos canônicos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João dizem quantos foram. Até o nome deles, né, gente? Nem os nomes estão ali. É verdade, nós temos isso tão vivo, né? Que são 3, os nomes de cada um deles. Baltazar, Melquior, Gaspar. O fato é que nós temos estas informações em textos apócrifos. E por que 3? Porque, e isto os evangelhos canônicos nos falam, foram 3 os presentes dados, ouro, incenso e mirra. Então, foram identificados como 3 personagens e acabaram sendo elevados a uma condição de realeza. Não eram somente sábios, homens estudiosos da tradição oriental, provavelmente do ambiente persa, mas foram também elevados à categoria de reis, né? E interessante que atribuiu-se a essas 3 figuras uma perspectiva simbólica muito bonita. Nos 3 reis, os estágios do desenvolvimento cronológico da vida humana. Um dos reis é muito jovem, o outro é meia-idade e o outro bem idoso. Então, de algum modo, nestes 3 está representada a humanidade inteira na sua ampla gama de desenvolvimento cronológico diante do Salvador do mundo, né?
A humanidade inteira é chamada a adorá-lo, né? Desde os mais novos até lindo os isso. mais idosos. Né? Isso muito interessante, isso desde o começo. Se nós olharmos, por exemplo, como modo de exemplificar o que eu estou dizendo, alguns sarcófagos. Não se assustem com essa palavra. Tem pessoas que pensam que falar de sarcófago é falar de Egito, múmia. Vai falar de Não, múmia. de modo algum. Poderíamos falar de sepulturas também. O fato é que na tradição, no ambiente romano, o termo sarcófago também era usado. Mas se pegarmos algumas sepulturas cristãs dos primeiros séculos, segundo, terceiro século, nós vamos encontrar no fronte desses sarcófagos baixos relevos, esculturas, com a representação da adoração dos magos. E vocês poderiam perguntar, mas num sarcófago? Nós estamos falando do nascimento de Jesus no sarcófago? E aqui a simbologia é dupla. Primeiro, a morte era entendida pelos primeiros cristãos, nossos primeiros irmãos de fé, lá no ambiente romano, como o nascimento definitivo para Deus. E a chegada daqueles 3 magos até a manjedoura como a chegada à meta, aonde a estrela repousou, no lugar onde o menino e a mãe estavam, eles atingiram a meta do peregrinar, não é? Que eles empreenderam. Então, a morte como chegada ao encontro definitivo daquele que é buscado ansiosamente. Muito bonito o É a visão significado. cristã mesmo da morte, né? E a gente visão tem cristã, na verdade, de toda a vida, né? De tudo aquilo que tem que fazer sentido na vida do cristão. Né? A esperança ali no nascimento daquele menino pelo ventre de Maria, que fez essa ligação de novo, nossa, com Deus e a meta. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Exatamente. É muito bonito. E tem ainda um outro elemento importante. Desde os primórdios da tradição cristã, celebra-se como centro de tudo a Páscoa. Não é, Isa? Você falou no começo. A Páscoa é o centro. O Natal vem depois. Só tem sentido celebrar o nascimento do menino Jesus, porque nós sabemos que é ele que por nós entregou a sua vida, paixão, morte e ressurreição. Pois bem, nos primórdios do cristianismo, o que hoje para nós são 2 celebrações distintas, ou seja, a Natividade e a Epifania, 6 de janeiro, naquele contexto era uma celebração só. Tanto é verdade que os nossos irmãos cristãos do Oriente, ainda hoje, para eles o Natal é 6 de janeiro. Ah, é? Sim, exato. Não sabia. Olha quanta coisa nós estamos Olha, aprendendo. tá E vendo? por que surgiu na história o 25 de dezembro? É outra pergunta importante, que você de casa também deve ter curiosidade, não é? O 25 de dezembro já era uma data tradicional para o paganismo romano. E celebrava-se naquela data o nascimento do Deus Sol Invencível. 25 de dezembro, pelo calendário romano, era o solstício de inverno, ou seja, o dia em que o Sol chegava ao máximo, vamos dizer assim, da sua fraqueza. Longo e tenebroso inverno, que fazia as noites serem maiores e o dia menor. O sol, ele existe, a gente fala assim, é sol como lâmpada de geladeira, né? Ele existe, está no céu, mas não aquece, e os dias são muito curtos. Com o solstício de inverno, a partir daquela data o sol começa a recuperar a sua força. Progressivamente, dali para frente, os dias começarão a aumentar e as noites a diminuir e a temperatura a subir. Então, nesta data celebrava-se no paganismo, hein? O Deus Sol que não foi vencido pelo terrível inverno. E desse modo,
o cristão, ou os cristãos, que começam a se organizar no ambiente do antigo Império Romano, tem por necessidade dar um novo significado a toda essa miscelânea de tradições pagãs, para anunciar a verdade que é Cristo. Vejam que o processo não é a paganização do cristianismo. Não, é o contrário, é a cristianização do paganismo. Porque vão dizer os cristãos, se existe um Deus que é luz, que ilumina todos os povos, é Jesus Cristo e não um astro por si só. Porque é próprio do paganismo endeusar os astros, os períodos da natureza, os ciclos da natureza, enfim. E interessante, na liturgia nós começamos a noite de Natal com a leitura de Isaías, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, este sol invencível é Jesus Cristo que disse, eu sou a luz do mundo. Por isso é que desmembrou-se da Epifania o dia 25 de dezembro como data para a natividade. Ele nasce no 25 de dezembro, por convenção. Não é aqui uma questão de precisão histórica. E há